Oi, muito bem-vindos a todos aí que estão conosco nessa tarde de quinta-feira. A gente está aqui no webinar Inclusão Social, a Solução do Futuro. Fazer uma breve abertura para que vocês saibam com quem nós estamos aqui conversando, reunidos, qual a importância, né, deste encontro aqui virtual. Bom, eu estou com o Irapuan Santana, um prazer falar com você, Irapuan, mais uma vez. Ele que é sócio do escritório do FBM Advogados, líder em projetos de implementação do programa ESG. Também o Gilberto Álvares, advogado que representa a entidade do CAFRO. Tudo bem, Gilberto? Que trabalha com a inclusão da população negra no mercado de trabalho. Nós também anunciamos que iríamos receber a consultora independente Raquel Maia, que já foi CEO da Lacoste aqui no Brasil, mas ela não conseguiu estar conosco, teve aí um contratempo, mas certamente nós teremos a presença da Raquel em uma outra oportunidade. Hoje eu conto aqui com o prestígio tanto do Gilberto Álvares, da Educafro, quanto do Irapuan Santana, esse representante, esse expoente para nós, negros especialmente, e que fala também do programa ESG, que trata de um mundo para todos, né? As melhores práticas para o planeta e para as pessoas. Então, vamos seguindo aqui, olha, hoje faremos a nossa roda de conversa, que foi proporcionada pela parceria com o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP, e também pela BFBM Advogados, que são responsáveis aí pela realização deste encontro. Bom, a proposta de hoje é termos uma conversa bem propositiva, tranquila e focada na orientação de investidores, empreendedores, acionistas, gestores, para a implementação dessa agenda ESG. É uma sigla em inglês, por isso que é importante a gente vir aí com uma tradução, não da palavra em si, mas do que isso realmente pode impactar em resultados, né, corporativos, né, na vida das pessoas, né? Mais do que a tradução do que é o ESG, saber como fazer, né? Como colocar em prática isso no nosso dia a dia. Neste caso, voltada para a inclusão racial, de forma definitiva, com segurança jurídica e medidas para acolhimento genuíno de colaboradores. Entre os assuntos que serão abordados aqui pelos nossos painelistas, a gente tem aí pouco mais de uma hora juntos nessa mediação, por isso que é muito importante saber que vocês estão conosco, ouvindo o Irapuan, ouvindo o Gilberto. Eu estou aqui só para fazer perguntas, importante é o que eles têm a nos entregar de informação. Entre os pontos que a gente vai trazer nesta transmissão de vídeo pela internet, tem os objetivos da agenda ESG para mudar o curso do século XXI, relativos aos desafios de superação da pobreza, desigualdade, violência contra a população negra. A gente vê aí chagas que ficaram ainda mais agravadas nesse período de pandemia. Também o que significa a implementação dessa agenda ESG racial. Muito se fala nessas boas práticas para o mundo, para as pessoas, mas o que seriam então essas boas práticas com cunho racial? Essa agenda ESG racial para as corporações, referente às vantagens para o empreendimento e principalmente para a sociedade. Falar também sobre a legislação, claro, né, tem que ter um arcabouço jurídico, técnico, sustentando todo esse discurso e estes conceitos, tem uma regulamentação em vigor, tem novos projetos de lei aí, que seria necessário para garantir a ampliação do acesso da população negra ao mercado de trabalho. Vamos abordar também a preparação de políticas e culturas organizacionais inclusivas. Como funciona uma consultoria para boas práticas e inclusão de indicadores para a leitura de cenários sociais nas empresas? De modo geral, apresentar para vocês esses modelos exitosos, né? Então, é algo do tipo, o que é, como fazer, e quem está fazendo, né? Quem já está dentro dessa agenda, dessa pauta ESG, está se dando bem, né? De que forma essas boas práticas estão dando resultado. Então, a gente vai para um primeiro ciclo aqui, de 15 minutos, mais ou menos,
muito agradecida por terem me ouvido todo esse tempo até aqui. A gente vai começar esse primeiro ciclo ouvindo de cada um dos nossos painelistas um pouco sobre o cenário atual para a implementação de políticas inclusivas. Então, eu vou começar pelo advogado Irapuã. Mais uma vez, obrigada, né? Não é a primeira vez que a gente faz live juntos, né? Então, o público aí vai ser agraciado por mais algumas das suas considerações. Irapuã, a partir da sua experiência, eu gostaria de saber como você analisa o posicionamento do mercado nacional nesse tema, na agenda ESG. E já que a palavra está com você, eu gostaria que, antes de você falar dessa análise, do posicionamento do mercado nacional, que você falasse, então, o que é ESG? Boa tarde a todas e todos. Eu fico muito honrado de estar hoje conversando aqui nesse webinar, né, feito basicamente pelo BFBM, que é o escritório onde eu estou hoje em dia, e pelo IDP, que é uma instituição de ensino já de grande relevância nacional, né, e ter a mediação da Basília, que é uma querida amiga, uma pessoa que eu admiro demais dentro do jornalismo e dos comentários políticos, né? E junto do Gilberto, que é um companheiro aí de Educafro, que eu também tenho um trabalho voluntário lá, e é uma coisa que é muito bacana a gente estar em casa, né? No final das contas, eu me sinto um tanto em casa para poder falar de um tema que é muito importante, Basília. Eu acho que primeiro a gente tem que falar assim, o que é, né, esse ESG, né? É uma sigla em inglês para falar de meio ambiente, social e governança, né? O meio ambiente, que é environmental, né, em inglês, o social, que é social, e governance, que é governança. E aí, o que é isso, né? No final das contas, eu acho que vale muito a pena a gente dizer que uma empresa, né, o setor privado, ele não está separado da sociedade, né? E a ideia das práticas de ESG é mostrar como que a empresa também pode contribuir para o avanço social. E isso é super importante da gente falar de uma coisa que você trouxe, né? Quem está se dando bem, como que a gente pode entrar nesse mercado, por que esse mercado é importante para a gente olhar para essa questão, né? E eu escrevi um artigo recentemente, acho que foi em setembro, falando sobre isso, e para a gente ter uma noção, o investimento em cima de empresas que colocam essas práticas em ESG, né, para valer, tem crescido exponencialmente. Eu peguei uns números aqui de um relatório da consultoria McKinsey, que é uma consultoria muito relevante também nos Estados Unidos, para a gente ter uma noção. Em 2018, os investimentos saíram de 5 bilhões de dólares. Em 2020, esse valor de 5 bilhões, que vocês já podem estar assim, caramba, é muito dinheiro, eles saíram de 5 bilhões para 50 bilhões em 2020. Isso nos Estados Unidos, né? E aí agora, nesse ano, no primeiro trimestre desse ano, passamos para 87 bilhões de dólares de investimento. E se a gente falar no contexto mundial, até o meio desse ano, a gente está falando de 2,5 trilhões de dólares que estão rodando o mundo inteiro olhando para esse ponto. E aí a gente vai falar, beleza, mas a gente está falando de 3 pilares, né, do ESG. E aí, para onde que está indo? A maior parte disso está indo para esse contexto ambiental, né, que a gente está falando muito em aquecimento global, que a gente tem que deixar o mundo sustentável para os nossos filhos, aquela coisa toda. Mas, trazendo aqui para o nosso papo de hoje, que é do social, né, ele corresponde a mais ou menos 37% dos investimentos em ESG são referentes à questão social. E aí, só para a gente ter uma noção, para a gente abrir aqui para o debate, só para a gente ter uma noção, que muita gente fala assim, beleza, né? Mas a empresa tem que dar lucro, a empresa não tem que fazer nada.
né? Muito se dizia sobre isso, né? Na parte da década de 70, quando se falava nos autores neoliberais, né? E aí, como que isso vai se harmonizar com essa ideia, né? Então, o Milton Friedman falava: o único propósito de uma empresa é gerar lucro para os acionistas. Mas isso não é antagonismo, porque o ESG ele vai fazer, né? Você colocando essa prática ESG, ele vai prolongar a geração e a circulação de riquezas no mercado. E aí você tem o efeito cascata, né? Então, essa ideia do ESG ela é muito importante dentro dessa ideia de que as pessoas estão olhando para essas práticas e estão depositando dinheiro. A gente está falando de 2,5 trilhões de dólares em 6 meses desse ano, né? Rodando no mundo inteiro. 37% disso é só para o social. E aí a gente pode falar depois como que fica isso. Mas como que está o mercado olhando para isso? A gente está falando aí, Basília, de quase 1 trilhão de dólares rodando o mundo inteiro apenas para o social. A gente vai entrar mais nesse aspecto financeiro e me chama muita atenção este argumento, porque quando a gente fala do combate ao racismo, das boas práticas voltadas ao social das empresas, normalmente as pessoas acham que isso vai reduzir a desigualdade, aumentar o acesso das pessoas negras no mercado de trabalho. Então, as pessoas, de modo geral, né, a visão, o senso comum, tenta categorizar estes efeitos, dizendo que só são bons para as pessoas negras, né? Então, esquecem que é bom para todo mundo. E este argumento antirracista é um argumento financeiro, então mexe no bolso. As empresas que adotam boas práticas, as mais aperfeiçoadas, sofisticadas, né, quanto a diversidade na sua promoção de contratações ou seu dia a dia, na sua rotina, adotar um letramento racial ou alguma outra boa prática no combate ao racismo, também ganha, não só no ambiente corporativo, né, de integração das pessoas negras neste ambiente, mas também financeiramente falando. Aí ao longo da nossa conversa, eu vou querer entender melhor como é que esse dinheiro vem, por que que esse dinheiro vem, se é por uma questão de melhora de imagem, existem marcas, clientes interessados em investir em empresas, escritórios que tenham aí uma agenda ESG, ou é uma outra natureza, né? Uma outra fonte de recursos. Segura aí os seus 5 minutos, então. Eu vou pular aqui para o Gilberto Álvares, ele que é do Educafro. Gilberto, boa tarde, muito obrigada também pela sua participação aqui. Eu ouvi muito pouco as suas palavras até agora. Eu gostaria que o senhor me explicasse também ao nosso público como que a Educafro avalia de forma geral este assunto. É mais do mesmo e agora está vindo aí rotulado como agenda ESG, ou o senhor acha que tem mais estruturação, enfim, tem uma metodologia aí por trás disso? Boa tarde a todos, agradeço o convite do IDP e do BFBM, em nome da Educafro. Agradeço o brilhantismo de estarmos juntos aqui com o Dr. Irapuan, que é uma figura da nossa história de vida, né, de inclusão e de militância nessa área, nesses temas. Eu diria sobre o tema, entrando já diretamente, recentemente nós tivemos um evento aqui no Espírito Santo, onde o diretor-geral da Globo ele dizia o seguinte: a pauta ESG ela é uma pauta irreversível no mundo. Isso quer dizer que quem não estiver nela vai estar fora dela. A pauta ESG, equidade racial, ela vem com um conteúdo ainda um pouco maior. Por quê? Quem está contra ou quem está dentro do racismo estrutural, principalmente na convivência da nossa sociedade brasileira, no qual o racismo social ele é estrutural e não existe essa figura da democracia racial. Nós já sabemos disso, de tanto que essas informações a gente pode efetivamente ser dada num congresso recente que eu participei ontem, em São Paulo, Irapuã. Participei do primeira conferência ESG Equidade Racial, promovida pelo Pacto. O Pacto é uma associação que visa combater todas essas formas de discriminação, mas com olhar empresarial.
Eu vou entrar nesse assunto, mas só para termos uma ideia, ontem tinha mais de 150 CEO de vários segmentos das empresas, e os maiores, olha bem, os maiores, estavam lá ontem, sentados na primeira rodada, estava lá o presidente da B3, estava lá o presidente do banco XP, estava lá o pessoal do Santander, enfim. O que eu quero dizer para vocês é que o caminho que nós temos é um caminho em que o ESG ele não muda a sua direção na conjuntura que nós estamos vivendo hoje no mundo e aqui no Brasil. A Educafro, nesse contexto, é importante que sinônimo de inclusão social é Educafro. Isso eu posso dizer com certa tranquilidade, Arapuã não vai deixar eu mentir sozinho, né? Porque a Educafro ela tem uma experiência de 40 anos nessa militância. Vocês imaginam que 40 anos foi onde avançou todos os avanços do povo preto, pardo, povo pobre, ocorreram nesse período, numa luta constante e insistente da Educafro na figura do nosso diretor executivo, que é um frei franciscano chamado Frei Davi Santos. Frei Davi é uma figura que dedicou a vida dele a trabalhar na pauta inclusão de negros e pobres. E esse período de 40 anos, nós tivemos 3 movimentos importantes. O primeiro movimento foi sensibilizar as faculdades, as universidades, mesmo que não existisse lei. E o primeiro momento dessa história foi no Rio de Janeiro, com a UERJ, quando foi a primeira faculdade que a Educafro conseguiu obter cotas para negro no ensino público. Seguindo esse caminho, nós vamos ter várias universidades públicas federais que foram aderindo a essa pauta através dos seus conselhos universitários, aprovando cota, ou cota social, ou cota racial, mas hoje é tranquilo e é pacífico que a cota social ela tem que ter um corte racial dentro do conjunto da sua obra, né? E depois nós temos 2010, nós temos o Estatuto da Igualdade Social, que a Educafro batalhou, atuou com firmeza, contribuindo com audiências públicas. Depois nós tivemos, em 2012, a lei de cotas para todas as universidades. Elas tiveram prazo até 2016 para agregar e adequar-se à lei, e todas adequaram, e todas hoje estão definitivamente nessa pauta. E isso mudou o quadro da educação brasileira. Quando, em 2000, nós começamos a discutir cota no ensino público, e depois nós vamos ver que entrou para o ensino particular, os negros e pobres na universidade representavam 0,05%, como média nacional. Alguns mais, alguns menos. Na minha faculdade, nós éramos 1,5%, né? Quando eu fiz faculdade. Hoje, nós somos mais de 56% de negros, pardos e pretos nas universidades. E, óbvio, quando eu falo em pretos e pardos, gente, eu estou falando de pobre, porque a pobreza no Brasil ela tem nome e tem cor. E dessa pobreza, nós temos 76% da população pobre são negras ou pardas, são pretos ou pardos. Então, isso é importante. Concluindo, então, essa primeira etapa do papel da Educafro nessa pauta, né, que antes não era esse SG, era a inclusão dos pobres na economia, né? Como é que eu faço o pobre fazer parte de um resíduo que poderia sobrar de algum lugar, né? Então, nós tivemos, depois de 2014, essas cotas no concurso público. Todos os concursos públicos federais passaram a ser obrigados a ter cota para negros e para pretos e pardos. E depois, mais recentemente, em 2021, nós tivemos cota para cartório. Gente, cartório, olha o termo, cartório é aquele cartel que ninguém mexe, que ninguém tira, era de herança, era hereditário, passava de pai para filho, hoje é concurso público desde a Constituição de 88, e agora, a partir do ano passado, nós tivemos a abertura de cotas de 20% para cartório, o CNJ regulou isso. Recentemente tivemos uma grande vitória agora, em novembro,
onde que o CNJ ele avança mais nessa pauta, ele regulamenta isso a nível nacional, não deixando margens para os tribunais regionais fazerem a mentirinha das cotas nos seus concursos públicos, que esse é um grande problema. Enfim, nós podemos dizer que essa pauta pública do SG, de políticas públicas, a Educafro viveu ela intensamente e conseguiu amealhar conquistas maravilhosas. Agora, a pauta é SG nas empresas. E é esse assunto que eu vou querer discutir junto com o meu amigo Irapuã na segunda rodada. Teve um momento aí da sua fala, Gilberto, que você deu um percentual, me parece, de quantos negros estão na faculdade, alguma coisa assim. Você poderia repetir, porque pode ter falhado, ou quem está acompanhando o nosso debate aqui, talvez queira ouvir novamente este percentual, de quanto era e quanto é hoje? Eu vou dizer para vocês que isso é uma realidade que a gente conseguiu enfrentar com o maior desafio. Maravilhoso. Nós tínhamos, na década de 90, nós tínhamos menos de 0,5% de média do povo negro. Lógico que tinha faculdades que tinham um pouco mais, faculdades que não tinha nada, enfim. Hoje, as faculdades brasileiras, tanto pública como privada, reúnem na sua totalidade uma média de 56% de negros e pardos e pobres que frequentam os bancos escolares da universidade. Tem pessoas que hoje estão vivendo um momento auge das suas carreiras profissionais, porque entraram nessas cotas e conseguiram ser o único, o primeiro da família, de toda a sua história familiar, de mais de 300 anos de escravidão, que nós conseguimos romper com a libertação da princesa Isabel, que é o único daquela família preta ou parda que conseguiu sentar no banco escolar e conseguiu hoje ter uma projeção maravilhosa, e isso serve para exemplos, para crianças, para jovens que conseguem entender que tem um lugar e tem um espaço para quem tem cor, porque no Brasil o racismo ele tem cor, né? Ele não tem nacionalidade, ele tem cor, e com isso, então, a gente já consegue enxergar, desfilando nas passarelas de todos os ambientes que nós conhecemos no Brasil hoje, negros com mais autoestima, se assumindo com a sua cultura, com sua forma de cabelo, com seu jeito de ser, com suas roupas bonitas e coloridas, enfim. E isso é a mudança em 10 anos do que foi a educação brasileira, sem mudar o conteúdo programático, isso que é o grande fato, tá? Não mudou o conteúdo para que aqueles negros encaixassem, não. O conteúdo continuou sendo aquele conteúdo de um ensino elitista, de um ensino praticamente montado por quem dominava até então a educação no Brasil, que era formado por pessoas velhas e brancas e ricas. Mesmo assim, mesmo sem mudar o conteúdo de ensino, nós tivemos essa mudança significativa, que é a presença de pretos e pardos nas universidades. E chegando ao percentual de? 56%. Nossa, impressionante. Impressionante. Essa fala... Isso que eu estou falando, Basília, é importante o seguinte, todos os jornais do Brasil já deram matéria sobre isso, e deram ainda mais. O medo antes, e aí os canais de imprensa alimentavam esse medo, eu vou dizer isso, hoje eles se refizeram na sua posição, isso que é importante, essa pauta não é para cobrar quem foi, mas é importante viver quem é hoje, né? Então, assim, dizia que ia ter quebra de qualidade no ensino público, que nós íamos acabar com as universidades, que como é que pode preto entrar lá? Preto é burro, preto não tem capacidade nenhuma. Ao contrário, a média da qualidade do ensino público cresceu. E, por incrível que pareça, cresceu por causa da presença de pretos e pardos na universidade, porque ele sabia que aquela era a única oportunidade. E a oportunidade da sua família e de toda uma geração para trás, de 300 anos da Lei Áurea. Ou seja, em 300 anos, aquele cidadão ele é o primeiro da sua geração e hoje da sua família, ele estava sentado ali, ele tinha que representar muito bem uma história pesada nas costas que nosso povo vivenciou esse período todo. Olha, Gilberto, a gente estourou, e com razão, seus 5 minutos dessa primeira rodada, né, desse nosso bate-papo aqui sobre ESG. Eu acho que a gente está falando de disputa de espaço que pode ser propagada em disputa de poder, disputa por uma vaga na faculdade, e disputa também por um bom lugar, uma boa colocação no mercado de trabalho, né? É o que a gente está tratando aqui.
Irapuan, qual a sua percepção sobre os posicionamentos das marcas ou reposicionamentos, né? Porque as pessoas mudam quando falamos da agenda social que demanda projetos e programas para a inclusão de pessoas pretas e pessoas economicamente vulneráveis. Você tem 8 minutos, mas como o Gilberto extrapolou o tempo dele na primeira rodada, se você quiser falar uns 10 minutos, a gente deixa. Não, tranquilo, eu fecho para a gente poder dar andamento também. Eu acho que é importante também a gente conseguir ser até o tempo. A gente trabalha muito com esse poder de concisão também. Cara, eu acho que a gente tem aí algumas questões, né? Uma das mais importantes é aquela do se eu não me vejo, eu não compro. É um movimento que a gente tem tido para falar do movimento Black Money, enfim. E aí, esse é a outra ponta da condução do ESG. Né? Existe, no primeiro momento, você ter pessoas que estão investindo, né, em empresas que têm feito as práticas, e as pessoas vão comprando isso também. Né? Eu acho que essa que é a principal ideia. E aí tem uma subdivisão para isso, que é com relação a, poxa, a empresa está fazendo isso porque ela realmente se importa com a pauta ou ela só quer o lucro, né? E aí eu acho que são essas duas questões que a gente tem que colocar em reflexão na mesa, que é o seguinte: nesse primeiro momento, a gente tem que ir diretamente no bolso, né, Basília? É onde o pessoal sente mais tudo. Então a gente coloca assim, olha, mesmo que você não seja muito inclinado com a pauta, isso está dando dinheiro. Isso aqui a gente está vendo como que isso acontece. E dentro dessa perspectiva, você está falando assim, olha, para eu desenvolver um trabalho, estou buscando investimento. O pessoal está fazendo investimento em práticas ESG. Vou fazer isso também. E aí você tem o retorno lá na ponta, que é dos consumidores. Né? E esse é um ponto que eu acho que é super importante. O outro ponto também que eu acho que é muito importante da gente ter é essa ideia do que a gente tem falando a respeito do será que ele está fazendo porque é bacana investir nisso ou porque ele quer lucro, né? A gente não tem como saber, né? Esse é o primeiro ponto, assim. A gente não tem como saber se o que a pessoa sente no fundo do coração dela, mas a gente consegue observar as atitudes externas, né? E aí a gente vai começar a analisar se aquela conduta empresarial ela vem sendo Eu acho que houve um travamento aí da imagem do nosso amigo Irapuan. Irapuan, você podia repetir aí? Porque parece que saiu todos. Bem, eu confesso que eu não sei se também eu estou aqui no meio do público. Vamos lá. Eu pergunto que as pessoas que estão nos assistindo... Eu caí. É isso que eu ia te falar, Irapuan. Você caiu e eu estou tentando aqui explicar um pouco para o público que sua imagem ficou travada e depois caiu. Você já consegue voltar, retomar sua fala? Sim, sim. Então, vamos lá. A Basília, a Basília também caiu. Eu fiquei como off, fiquei como palestrante único, quase que eu mando ver. Mas vamos lá, então, por favor. Deixa eu ver aqui. Tá. E aí, eu acho que assim, o ponto principal, né? Vamos voltar aqui no raciocínio, a empresa faz isso porque é bacana investir ou a empresa faz isso olhando só para o lucro, né? E a gente não tem muito como controlar o que está no coração da pessoa, né? Mas a gente tem como perceber como é que é o comportamento daquela empresa. Se ela tem feito práticas reiteradas em favor das minorias, em favor do meio ambiente, em favor da inclusão, né? E esse ponto a gente consegue ver. E aí tem uma outra questão, né? Primeiro, mesmo assim, né? A pessoa está fazendo aquilo ali direto só por causa de dinheiro.
mas a gente sabe, né, que o hábito transforma, né? Eu acho que esse é o ponto principal. E aí eu trago aqui um exemplo, né? Muita gente começa a correr, fala assim, pô, no começo é chato, mas depois você passa a gostar muito, então insiste, né? E a gente sabe que na psicologia aquela prática reiterada, aquele hábito, ele acaba sendo introjetado de acordo com o tempo, né? Então, eu acho que esse é o principal ponto que a gente tem, né, da agenda ESG, que antes era inclusão, né, a questão social. A gente pode fazer com que essa prática ela seja transformadora dentro da cultura de uma empresa, né? E aí a gente tem que pegar os elementos que a gente tem. Se é pelo dinheiro, se é pelo lucro, se é pelo investimento, como é que fica? E aí tem outros dois pontos que aí a gente vai... eu vou jogar aqui para o ar e depois a gente troca, que a gente tem um mercado em relação à questão racial que é muito represado. Tem questões de, por exemplo, produtos para pessoas negras, eles ainda são escassos, né? E uma outra coisa que é muito interessante é que a inclusão ela gera lucro, né? Não apenas na parte do consumidor, mas também na parte da geração de riqueza da própria empresa, a partir do momento que ela vai ter uma equipe mais diversificada, uma equipe mais qualificada que vai poder observar de várias perspectivas diferentes como que aquilo ali vai ser resolvido, né? Então, diante de um problema, pessoas diversas vão trazer facetas diferentes da mesma questão para poder resolver. E aí você tem também, né, um índice de lucro que é bem relevante, né? Então, esse é um outro ponto que eu acho que é super importante. Não é soma zero, né? Não a gente não está falando de investimento no escuro. A gente está falando de investimento que já tem acontecido do ponto de partida, investimento, lucro que tem sido gerado durante a produção e lucro majorado também na ponta, na hora de vender o produto, né? E, além disso, você colocando aquilo ali em efeito cascata, você vai incluir pessoas que vão servir de espelhos para outras e que vão gerar circulação de renda e circulação de riqueza nas suas respectivas casas, né? Então, isso é super importante da gente ter em mente. Basília está voltando aqui. Está sem áudio, Basília. Agora desculpa, é que eu estou entrando aqui. Eu estou entrando aqui diretamente do gabinete de transição. Eu estou no Centro Cultural Banco do Brasil e a internet não é das melhores. Olha que notícia! Já pode trazer umas fofocas para a gente, Basília. Olha, fofocas que o Lula está aqui, né? Reunido com não sei quantas pessoas. Esse webinar vai ser mais do que um mero webinar, viu, Irapuã? Verdade. Basília vai trazer para a gente coisas em primeira mão. Por isso que aqui as condições para nós jornalistas não são das melhores e a internet às vezes vai e volta. Então, em que ponto paramos? Eu estava falando sobre como que é lucrativo, mas que também pode ser introjetado para a cultura da empresa a inclusão, né? Através de práticas reiteradas, você tem o hábito, e esse hábito ele pode ser introjetado e se transformar, né? Transformar a cultura empresarial, que pode ter uma tradição de exclusão, e transformá-la numa tradição, né? Para frente, né? De integração. Tá sem áudio. Opa, como é que o dinheiro vem? Né? Quando você fala, tem esse argumento econômico, financeiro, mas vem de onde? Né? As empresas conseguem melhorar sua performance financeira a partir da pauta ESG, baseado em quê? Para além das boas práticas, na imagem, da forma com que se apresenta para os outros, quem que coloca o dinheiro? Isso. Então, o investidor ele aposta, né?
Então, ele tem no começo da geração da riqueza, ele está apostando que aquele produto vai vender mais. Mas aí você, havendo uma inclusão, né, com funcionários negros de localidades diferentes, você acaba tendo soluções diferentes para a resolução dos problemas diários. E isso acaba também gerando lucro, né, no dia a dia. Isso já foi calculado, eu acho que está em torno de 40% de lucro a mais do que normalmente se tem quando as pessoas negras são incluídas. Quanto maior a diversidade, maior o lucro. Isso já foi feito um cálculo, né? E, além disso, Basília, essas pessoas que estão entrando agora, por exemplo, essa galera mora na periferia, aí ela está começando a ganhar um dinheiro, ela vai movimentar o mercado do bairro dela. Mas ainda tem um outro ponto, Basília, que é da perspectiva psicológica. Essa pessoa que está se dando bem na empresa, ela serve de espelho para todo mundo que está rodando ali, que é mais ou menos o que acontece na cota, né, Gilberto? Porque o cara virou, que aconteceu comigo isso, o filho da dona Mirna agora virou doutor, tá vendo? Estudar dá certo, né? E isso vai fazendo aquela coisa da referência que a gente não tem, né? E aí tem esse ponto. E aí, o que acontece? Com mais dinheiro circulando, você acaba tendo um retorno maior, porque aí aquelas pessoas vão poder comprar o seu produto, né? Então, tem essa ideia também. E tem um outro ponto que eu estava falando aqui com o Gilberto, que é do mercado que está represado. O mercado para as pessoas negras ele é muito represado. A gente tem uma minissérie na Netflix que fala da primeira mulher milionária dos Estados Unidos que foi self-made, né? Que foi uma pessoa que investiu em produtos para cabelos negros. Né? Ela foi a primeira milionária. Eu sempre esqueço o nome, é Madame... Enfim, não lembro mais então, o nome dela. Não foi a Oprah? Não foi a Oprah? Porque eu achei que tivesse sido a Oprah. Não! Tô brincando. Essa moça tem... Acho que foi década de 40, 50, que ela foi a primeira milionária. E, assim, foi a primeira milionária mulher, né? Mas ela é uma mulher negra. Entendeu? Então, assim, isso é super interessante. E aí, aqui no Brasil, a gente tem um mercado, por exemplo, que não é explorado, o de bonecas negras. Né? O de bonecas negras, a gente tem muita boneca de pano, mas não tem aquelas de borracha, bem feitinhas e tal. E a gente está falando de um mercado milionário, Basília. Ó, aproveita essa minha dica aqui, investe seu dinheiro lá de apresentador e tal, né? Para fazer essa parte. Assim, o mercado de bonecas é enorme, é papo de 20 milhões de reais por ano. E a boneca negra, além da gente não ter bonecas negras, a gente ainda... além da gente não ter, as poucas que existem, elas são mais caras. Então, ninguém compra, né? E aí a gente tem um mercado represado, precisando de gente para investir nisso e ganhar dinheiro, sabe? Ou elas são muito simples, não tão bonitas, ou elas são muito caras, né? Exato. Então eu vou usar uma palavra, elas não são normais, né? Elas Sim. não são naturais, naturalmente inseridas, né, nesse mercado consumerista, enfim. Quem quer comprar essa boneca, ou vai ter que se satisfazer ali com uma simples e mais barata, ou vai ter que colocar um pouco mais de dinheiro, né, se quiser ter essa boneca negra ou preta mais bonita. Estou falando isso porque eu Exato. vivo E isso todo assim, dia, tá? exatamente, Eu não. vou nas Eu puxei lojas e esse... eu estou procurando uma basilinha e não acho, não. Eu vou nas lojas e não é sempre que eu encontro produtos, né, que tenham negro no centro, né, como referência. Recentemente, num programa de Exatamente. lideranças negras, que foi promovido pela Embaixada dos Estados Unidos, eu fui com um grupo de jornalistas para os Estados Unidos, onde eu fiquei 15 dias. E o último ponto da viagem, a gente estava em Atlanta. Eu passei por uma experiência que eu nunca vivi no Brasil em 34 anos de vida. Entrar numa loja de departamento e encontrar muitos produtos com a cara de negros. E era maravilhoso, porque não era
uma exceção, sabe? Tava ali, era regra, você tinha tantos negros como brancos representados nesses produtos. Então, tinha marca de fraldas, tinha muito livro também, roupas, as modelos, né, nos banners, tinham negros, negras. Agora, a parte que mais me encantou foi mesmo a de livros. Tinham livros para crianças negras, para adultos negros, para mulheres, para jovens, para tudo, vários níveis. E também, assim, sem relação direta com a causa racial. Eles estavam ali naturalmente personificados, né? Naturalmente ilustrados naquela gôndola da loja de departamento. Então, tinham negros em produtos para negros e tinham negros em produtos para qualquer pessoa, de qualquer idade. Isso foi, sério, amigos, isso foi quase que mágico para mim, porque foi uma experiência muito legal. Eu me senti acolhida naquela loja simples, em Atlanta, em que eu olhava para todos os lados e tinha alguma representação da nossa cor por lá. Eu vou pular aqui para a pergunta ao Gilberto. Eu não sei o que vocês fizeram no momento em que eu fiquei ausente dessa discussão, Gilberto, se alguém deu alguns minutos de fala para você, porque o Irapuã, meu filho, ele vai falando, falando e não deixa ninguém. Bom, eu vou passar aqui para você, Gilberto. A preparação de jovens periféricos, meninos, meninas, pretos, para o ingresso no mercado requer cuidados importantes diante das vulnerabilidades. Eu não gosto dessa palavra, porque a gente vive ela todo dia, né? As vulnerabilidades. Nesse sentido, Gilberto, quais são as principais diretrizes para a capacitação dessa parcela da sociedade? Então, Basília, só quero informar que eu fui off, né? Eu fiquei aqui como apresentadora, fiquei aqui como palestrante, né? E fiquei aqui como Irapuã. Então, foi uma reunião de pessoas... Desvio de função. de verdade, De desvio de função. função. Mas, assim, o Irapuã ficou pouco tempo fora, logo ele entrou, retomou a palavra e, realmente, ele que falou, eu não entrei com nenhum tema. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, nessa pauta, nessa agenda ESG, o Brasil, eu falei da história da Educafro dentro do ente público, né? Tem até uma pergunta aqui de um participante conosco, que depois eu vou respondê-lo, mas o que eu falei no final? Agora, a meta da Educafro é entrar nas empresas. Bem, o que é isso? A Educafro vai arrombar os portões e vai entrar para dentro da empresa? Não. Há 5 anos, a Educafro, junto com o Movimento Negro, se aliou a alguns intelectuais do mercado, não intelectual lá que está escrevendo abobrinha, mas do mercado mesmo, mercado financeiro, CEO de empresas, e criaram uma figura chamada Pacto, Pacto da Promoção da Equidade Racial. Gente, George Floyd, nos Estados Unidos, trouxe um tema que para o mundo se tornou caro. Todo mundo sabe o impacto que deu, aquela cena que nós assistimos, no qual o negro estava sendo morto simplesmente por ser negro. Não tinha mais nada. Isso nós já conhecemos no Brasil. As periferias é rica dessas experiências, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, essas empresas, eu vou dizendo, as maiores empresas brasileiras, elas criam um pacto junto com o Movimento Negro. E esse pacto, ele passa a ser o quê? Ele será a métrica que vai dizer se aquela empresa ela pratica ou não ESG, principalmente no aspecto de equidade social. Bem, isso muda o quadro. E nós passamos 2 dias ontem em São Paulo, que foi a primeira conferência desse pacto, e eu quero dizer, Basília, que o primeiro painel, né? Olha quem foi o primeiro painel aqui. O primeiro painel nós tivemos Gilson, da CEO da B3, nós tivemos Patrick, CEO da Movile, quando fala Movile, fala fast food, né? Fast food. Tivemos o José Berenguer, CEO do XP, enfim. Todo o tema, foram mais de 10 painéis, aonde que essas pessoas se reuniram junto com o movimento negro, que estão nas periferias, que estão nas empresas, né, para discutir o seguinte, como é que nós fazemos transformar as empresas do muro para dentro? Porque é impressionante,
Do muro para fora, nós temos uma sociedade diversa, né? Nós temos uma sociedade de pretos e pardos, nós temos uma sociedade de mulheres, nós temos uma sociedade de LGBTQIA+, ou seja, nós temos uma sociedade vibrando aqui fora. Mas quando você atravessa os portões das empresas, isso parece que é vedado, é botado assim, ó, todo mundo entra já com uma vedação no olho, no olhar, porque desde os recursos humanos você já faz a seleção odiosa e discriminatória. Odiosa e discriminatória. Bem, isso não pode continuar. Nós somos 56% da população de pretos e pardos. Nós somos mais de 52% de mulheres, quando eu digo nós, né, com todo o respeito à sociedade brasileira, né? Nós temos uma farta representatividade de LGBTQIA+. E por que isso não está dentro das empresas? Por que a empresa não traz esse reflexo na sociedade? Só que isso não é mais possível conviver, gente. Isso que é uma diferença. Tem uma coisa chamada insuportabilidade. Há uma coisa em que o copo, com um pingo d'água, vai esburrar. E é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando que a sociedade brasileira, se ela não faz uma mudança significativa, ela vai perder os anéis e vai perder os dedos. E é isso que os empresários brasileiros, os maiores, e eu fiz até um artigo ontem dizendo que a Faria Lima desceu para o centro, né? Porque o evento foi na FECAP fica em frente à Liberdade, o bairro Liberdade de São Paulo. Nós sabemos que o bairro Liberdade de São Paulo foi ali uma experiência onde os negros eram comercializados, onde ali era cemitério dos negros, né? E aí nós estamos ali discutindo o quê? Discutindo uma pauta séria para a sociedade brasileira, de inclusão, uma pauta inclusiva. E essa pauta tem nome: promoção da equidade racial. Se eu enfrento a equidade racial, eu enfrento 76% da população e, em escala, eu vou trazer todo o restante da população pobre. E essa mudança ela é muito importante. Bem, então, o que eu quero dizer? A Educafra ela entra nessa nova onda, ajudou a criar um pacto, ajudou a estabelecer uma linguagem muito específica, aonde que essa linguagem as empresas estão aderindo. Nós temos já 36 maiores empresas brasileiras já aderiram ao pacto, assumindo seus compromissos, porque ela tem que chegar lá e incluir seu compromisso. E, ao incluir seu compromisso, ela tem um prazo para cumprir. E sabe o que vai acontecer com esse prazo? Terminou esse prazo, terão certificadores do pacto que vai lá certificar se aquela empresa cumpriu aquelas métricas que ela livremente conseguiu completar, né? E, enfim, políticas de cotas, políticas sociais, política de educação, políticas para jovem, ela se inclui hoje em um pacote geral, no qual não vai ser só políticas públicas que vão dar conta, mas também o movimento empresarial brasileiro está se comprometendo com essa pauta, no qual jovens, mulheres, pretos, pardos e LGBTQIA+, têm que entrar para a conta econômica brasileira, tem que entrar para o debate econômico brasileiro. Seu microfone. Desculpa, Gilberto, obrigada pelas suas considerações. Irapuã também. Eu vou entrar aqui no terceiro ciclo e ele será enriquecido com perguntas aí de alguns dos espectadores do nosso webinar. Olha, terceiro ciclo. Tarararã, importantes avaliações e contribuições de nossos especialistas. Agora, nesse último ciclo de perguntas, vamos falar de métodos, soluções, proposições e até modelos de sucesso, referências que podem ajudar a sociedade e as empresas nessa pactuação para o aprimoramento dos programas para inclusão e segurança de trabalhadores pretos e pretas no mercado. Olha, eu tenho aqui uma pergunta pronta para o Irapuã e, na sequência, eu já vou começar a ler aqui dos nossos colegas que estão no webinar. Irapuã, é comum que empresas enfrentem questões trabalhistas, terem dificuldades em implantar programas de ESG e acabarem acumulando ações judiciais, ou até perder investimentos por não terem encontrado soluções adequadas. Interessante isso, né? Porque adotar
essa agenda ESG é uma forma preventiva também, né, de melhorar as relações no ambiente de trabalho e evitar lá na frente ações trabalhistas com cunho racial. Da ótica jurídica, Irapuã, quais os riscos, as fragilidades que podem ser percebidas quando se é deixada de lado a questão racial em um empreendimento? Me refiro tanto aos impactos para colaboradores atuantes e futuras contratações. Então, tem que se preparar logo para essa agenda ESG, até uma forma de se precaver de problemas jurídicos lá na frente. Eu vou pedir essa resposta para você em 5 minutos no máximo, pode ser? Bora lá. Tranquilo. É super tranquilo. Então, o impacto social, a gente falou dos benefícios, né? Mas a gente tem que falar também do que pode acontecer. E aí, existem duas questões. A primeira, do ponto de vista de como conseguir esses profissionais, né? É preciso fazer com que esses profissionais venham até você, né? Você tem que... E aí é uma coisa de... Você não pode apenas abrir as portas. Você tem que puxar pela mão essas pessoas para que elas se sintam à vontade de estar nesse ambiente. E aí, esse é um outro ponto, né? Porque é uma coisa até que a gente fala na OAB, que a gente atua, Basília, com 3 pilares, que é a inclusão, porque a gente não está nesses lugares, acolhimento, que é, uma vez a gente estando nesses lugares, a gente tem que se sentir parte deles, e não um cantinho na empresa ou na salinha da OAB, né? E luta, que é, se nada disso deu certo, a gente vai para cima, né? E eu acho que a gente pode trazer isso para a ideia do ESG também, na parte da inclusão social. Por quê? Porque isso vai mostrar também a valorização dos seus colaboradores, né? Porque muita gente vai fazer um processo seletivo exclusivo para pessoas negras, que já ainda tem resistência, mas vamos dizer, não tem mais resistência, vamos colocar todo mundo para dentro. E depois? Vai soltar os leões? Né? E aí, muitas vezes, muitas pessoas já vieram falar comigo falando assim, eu não me sinto parte da empresa, a empresa tem a inclusão, mas eu não me sinto apta a desenvolver a minha potencialidade. Né? Então, não faz sentido eu contratar alguém se não é para investir nessa pessoa, para essa pessoa me dar o retorno. Né? Então, assim, a partir daí, você tem uma série de problemas que podem acontecer de relações interpessoais que pode gerar o tal do problema trabalhista. Né? Porque, por exemplo, assédio moral, né? A questão do racismo. O racismo estrutural. Exato. O racismo dentro do ambiente de trabalho pode gerar uma série de perseguições, né? Uma série de puxadas de tapete. Então, a gente tem que também atuar dentro da empresa para o depois. Né? E aí é a parte interna, a empresa com ela mesma, que não é para não fazer aquela coisa do casa de ferreiro, espeto de pau. Estou fazendo a coisa bonitinha para todo mundo, mas aqui dentro está um inferno. Né? Então, esse ponto é super importante, porque você não vai perder, se você investir em relacionamento interpessoal das pessoas negras, você vai colocar a pessoa para desenvolver toda a sua potencialidade, você vai colocar uma questão de prevenção e precaução para o surgimento de outros problemas, que pode ter até questão criminal, quando a gente está falando de racismo. Né? Então, a pauta ESG também é de prevenção para até a questão concorrencial, que você não vai perder um funcionário seu para um concorrente. Né? Então, ainda tem esse outro plano. Então, é preciso investir em acolhimento, tanto para visar ao lucro, quanto ao bem-estar da pessoa e também para se precaver de haver prejuízo. Né? Eu acho que são esses 3 pontos que a gente precisa muito observar quando está falando sobre a questão racial. E, a partir daí, só para fechar, vai haver problema, né? É normal. Por mais que você faça tudo, eventualmente vai acontecer um problema. E aí, o que eu faço? Né? Pô, se você se preparou durante todo esse tempo para praticar concretamente, né, a agenda ESG, você vai ter todo o repertório para mostrar, cara, isso aqui foi uma exceção
Então, você vai ter um prejuízo diminuído de visibilidade e, ainda por cima, você vai ter todos os dados disponíveis para se defender judicialmente, né? Então, é um ganha-ganha, na verdade, né? A gente tem que pensar por esse ponto. Muito bacana, não adianta só abrir a porta, né? Porque a pessoa, ou o empresário, vai lá, abre a porta, aí tranca, joga a chave fora, ou como você ilustrou, joga na selva. É esse o sentimento que nós, profissionais negros, temos. Então, a gente conseguiu acessar, mas estando lá dentro, a gente é detratado, né, prejudicado pelo próprio sistema. Muito, muito importante. Isso me faz pensar também, mais uma vez, né, um fator que une negros e brancos, porque se a gente já tem esse déficit na pirâmide hierárquica de quem manda mais numa empresa, é óbvio que esses profissionais negros que estão entrando vão precisar dos aliados ou dessa conscientização dos profissionais brancos para levar essa agenda à frente. Porque se o negro está chegando pela base e está difícil ir para o topo, né, nessa pirâmide hierárquica que eu falo, né, então, possivelmente, ele vai chegar lá e não vai ser chefiado por um negro. Então, ele precisa contar com esses olhos que não são de piedade, solidariedade, não são esses sentimentos honrosos tão somente, contar também com esse pacto com os funcionários brancos da empresa e com esses que têm poder de comando numa empresa. Bom, eu, inclusive, emendando com essa minha colocação, eu vou aqui a uma pergunta para o Gilberto, feita pelo Edson Miranda. Ele diz assim: eu pergunto sobre a efetividade da política de cotas, porque, embora haja reserva de vagas de concurso público para pessoas negras e pardas nas universidades públicas, por exemplo, pouco se observa a presença de professores negros, pardos, nas salas de aulas, ou seja, para a carreira do magistério superior, em que o requisito para o cargo é o título de doutorado, há pouca incidência de pessoas negras ministrando as aulas. Então, pensando numa sala de aula, o poder de comando é do professor, do diretor. Então, a gente está falando de fomento de políticas ou de pensamento que leve esse negro para a sala de aula, que leve esse negro para a empresa. Mas ele chega na sala de aula, não tem um professor negro, não tem um coordenador negro, ele vai para a empresa, não tem um chefe negro, quanto mais um CEO negro. O Gilberto falou alguma coisa nesse sentido. Já imaginou ter um CEO, o presidente, o chairman de uma empresa negro? Está em falta. É com você, Gilberto. A pergunta foi para você. Seu microfone. Pergunta muito bem feita. Esse é o desafio nas atividades públicas como na privada, né? Nas empresas privadas. E parece que o desafio é o mesmo. Porém, aqui na atividade privada, eu tenho uma capacidade de flexibilização muito maior para resolver esse problema, né? Então, enquanto aqui na pública, eu estou falando de concurso público, gente. Concurso público, você não tem concurso público que renova todo ano, como foi na educação, né? Educação todo ano tem vestibular. Então, todo ano você consegue medir essa métrica do acesso do negro e pobre dentro das universidades, concorda? Só que concurso público não tem esse ritmo, né? Os professores que passaram no concurso público, vamos imaginar aí, alguns da década de 90, eles ainda estão aí, e cansados, Deus sabe, né? Perguntando o que eu estou fazendo aqui, né? Ainda vem esse povo querer discutir questão racial dentro da minha universidade, o que é isso, né? Mas, em compensação, isso é uma pauta que você vai ganhando escada e escala. Então, os próximos concursos públicos daquela faculdade terá que ter 20% de professores pretos. Isso que é importante, gente. A máquina está girando e não tem mais volta, isso que é importante. E nas empresas? Ontem, o último painel foi de CEO negros, pretos e pardos, de mais ou menos umas 5 empresas que bombaram aqui. Só vou tentar ver se eu consigo captar aqui quem foram essas pessoas do painel. Olhe bem, ó, nós estamos falando de Cavame Alfama, CEO
de Tero Stark, uma empresa americana com sede no Brasil, que é uma empresa imensa. Nós estamos falando de Edivaldo Vieira, Céu da Amil. Amil todo mundo conhece, né? Às vezes você paga mais do que 1.000 para pegar um plano daquele, mas é uma empresa grande. Nós tivemos o Cláudio Silva, que é Céu da ADP Latam. Imagina, hein? Negro é negro, que tem cor, não é um negro mais ou menos disfarçado, como alguns em concurso público vão aparecer. Bem, mas o que nós estamos discutindo no pacto? Isso que é importante, gente. Pacto, o nome está dizendo, é um conjunto de esforço no qual o movimento negro e o movimento empresarial brasileiro, o top, a elite do mercado financeiro e a elite da indústria e do comércio. Nós tivemos lá Vale, tivemos lá Gerdau, tivemos lá Federação de Indústria. Enfim, nós estamos falando de um pacto. Esse pacto, como eu falei, tem métricas. Métrica significa que quem entrou no pacto, a empresa que aderiu ao pacto, ela tem um ano e 8 meses para comprovar que aqueles compromissos que ela assumiu, ela, de fato, colocou em prática. Primeiro, recrutamento. Quantos por cento de negro que ela disse que ela ia cumprir os seus recrutamentos? Aí ia cumprir 30%? Então, no final de um ano e 8 meses, a certificadora, e aí entra a Educafra é uma das certificadoras deste pacto, ela vai lá conferir se, de fato, aquela empresa cumpriu os 30% de recrutamento de pretos e pardos. Entendeu? Assim, chefias intermediárias, quantos por cento de chefia intermediária eu projetei naquela empresa? Quantos por cento de alta direção que eu projetei naquela empresa? É um movimento que vem com métrica, com prazos, e isso é uma dinâmica mais flexível do que no serviço público. Então, ainda nós vamos chegar nas universidades e vamos encontrar brancos, cansados e ainda travados. Eu lamento, mas isso vai mudar. E vai mudar se nós, sociedade, e hoje a pauta é de revisão dos 10 anos da política de cota. Ontem o Frei Davi fez uma intervenção bonita nessa conferência. Sim, essa conferência tinha CEO dentro de cada painel e tinha movimento negro. Então, não era uma coisa, vamos falar para os outros ouvirem. Não. O Frei Davi, na sua fala, falou o seguinte: eu nunca vi uma vantagem tributária ser dada para o sistema financeiro e ser tirada depois de 10 anos. Tem prazo. Eu nunca vi. Bem, mas por que nós temos uma política para pretos e pobres? Nós temos uma política de prazo, 10 anos. Como se 10 anos a gente pudesse resolver problema de 300 anos, de um chamado racismo estrutural, que é aquele racismo que ele joga debaixo do tapete, né? E diz, não, nós não somos racistas, não. E pior, é engraçado, um povo que é estruturalmente racista, nós não temos presos racistas por racismo. O racista, ele vai, cria seu problema com o cidadão, né? E ele fica impune, mas isso acabou. Irapuã, um dos problemas das empresas hoje é que, se seu perfil não for de equidade, ela vai pagar mais caro do que ela imagina. Todo mundo viu a história do Carrefour, quando ela recruta empresas. Olha bem, nós estamos falando de dentro e estamos falando da cadeia produtiva. Ela contratou prestador de serviço que não estava apto, preparado para relacionar com o ser humano. Ela não quis investir nisso. Então, ela teve que pagar 180 milhões para poder fazer a cota da diversidade aparecer dentro dos seus quadros. E não pagou assim, não. É um projeto que ela vai, todo ano, ter que cumprir. É um acordo que a Educafro fez com a Carrefour. Então, custou caro para a Zara, custou caro para a Liquidin, quando o Liquidin proibiu que se publicasse, né, uma convocatória para contratar só pretos. O Liquidin falou, não pode. Como que não pode? Aquela empresa está cumprindo uma regra de mudar o seu quadro interno. Né? Quando o Magazine Luiza botou uma publicação, todo mundo lembra, né? Botou uma publicação dizendo, eu estou recrutando aqui, que absurdo, estou recrutando. Não, é que eu estou cheio de brancos, eu não tenho pobres e negros no meu staff. Bem, esse movimento empresarial, junto com o movimento negro, ele vai mudar esse perfil, e ontem isso ficou muito claro, e nas universidades e nos lugares no poder público, isso vai vir de acordo com os editais. Tem que fiscalizar? Tem.
E uma das formas de fiscalizar isso é a chamada heteroverificação. Tem cotas para negro no serviço público? Tem. Quem é que se inscreveu? Aí você vai ver lá o indivíduo que sempre posou de branquinho, ele se inscreve lá como negro para poder conseguir na cota, né? Então, tem a política de heteroverificação que vai garantir que aqueles 20% de professores da universidade que entrem seja, de fato, de pretos e pardos, né? E dentro das empresas, nós temos o pacto agora, que é uma métrica, que é uma certificadora. A empresa, ao dizer para o Brasil, daqui para frente, se ela está cumprindo a equidade racial, a diversidade, ela vai ter que provar com uma certificação do pacto. E isso é um compromisso que o conjunto do mercado brasileiro, o mercado agora parece que está ganhando forma, né? E vai ganhar voz e vai ganhar responsabilidade social. É isso que eu queria dizer. O mundo está mudando e é irreversível, e aqueles pretos e pardos que ainda não entenderam isso devem sim se movimentar no sentido de reivindicar cada vez mais o seu papel de fala, de espaço no emprego, na cultura, enfim, na sociedade. Essa que é a realidade para quem é 56% da população desse país. Irapuan, eu também quero ouvir sua resposta para esse questionamento. E agradecer as considerações do Gilberto. Acho que dá para dizer assim, nesse país racista, não tem racistas presos, mas eles estão sendo punidos de outras formas, seja na perda de espaços, né, no mercado de trabalho. Então, assim, o racista pode não ir para a prisão, mas ele pode não ter um emprego ou não ter a promoção, não ser uma pessoa benquista. Eu acho que isso já é um avanço, né, passados aí 134 anos do fim da escravidão. É um avanço. Eu sempre acho que é pouco. Desculpa, eu sempre acho que é insuficiente. Mas vamos dizer que era um avanço, agradecer, enfim, promover novos avanços. Continuamos tentando evoluir. Eu vou pedir a sua resposta também, Irapuan, mas eu aproveito aqui para fazer o registro de mais uma pergunta da Isis Ridão. Ela dá boa tarde, Basília, professores, colegas, e afirma que maravilha ver esse webinar cheio de pretitudes, escurecendo pontos importantes nesse espaço do IDP. Agradecimentos pela oportunidade e pela generosidade da partilha. Bom, uma questão ou provocação, diz ela, é sobre o tokenismo. Como a agenda ESG pode coibir o tokenismo que ocorre em várias empresas brasileiras? É com você, Irapuan. Ótimo. Então, Basília, só para complementar o que o Gilberto falou anteriormente, eu acho que faz sentido também a gente falar do efeito cascata que as cotas raciais nas universidades produzem, né? A gente precisa criar uma massa crítica de profissionais formados nas mais diversas áreas do conhecimento. E o que eu quero dizer com isso? A gente vai ter estagiário, a gente vai ter gente que vai para o concurso público e a gente vai ter pessoas que vão para a academia. Não é todo mundo que se forma na universidade e vai para seguir uma carreira acadêmica, né? Então, esse é um ponto que é super interessante da gente analisar também, porque a gente ainda está, né, nesse movimento de 10 anos de massificação do acesso à universidade, né, contra 120 anos, mais ou menos, de acesso à universidade exclusivamente feitos por brancos. Então, assim, a gente ainda está chegando, né? E aí tem o outro ponto, obviamente, que é dessa incidência racial, do racismo em todas as etapas, né? Primeiro, para entrar na universidade. Aí você vai lá, consegue entrar, se forma, tira o título de melhor aluno da turma. E aí também não consegue emprego por causa do racismo, né? E aí você precisa de um outro derrubador de muros para conseguir entrar no mercado de trabalho. Então, esse ponto faz muito sentido também a gente olhar para quem vai para a academia, porque geralmente a gente está correndo atrás do dinheiro, né? Então, a gente vai para o mercado de trabalho, e aí muitas vezes não vai sobrar tempo. Ou você trabalha ou você estuda, né? É muito raro conseguir fazer os dois ao mesmo tempo.
Então, isso é muito delicado da gente dizer, porque a gente está acessando lugares que a gente não tinha antes, mas a gente ainda não tem o privilégio de ficar só estudando, de só investir em vida acadêmica, né? E aí você vai sobrar muito menos gente para ir para o mestrado e depois para o doutorado, e aí você ir para uma universidade de ponta para tentar um serviço, um concurso público para professor, né? Então, isso tem que ser colocado também em perspectiva, né? Que nem todo mundo nasceu para o magistério. E a gente ainda não tem tanta gente assim. É só a gente olhar, por exemplo, e aí é um negócio que eu bato muito na OAB, e a gente tem conseguido essa entrada, que negros podem falar sobre qualquer outra coisa que não seja racismo, né? Então, a gente tem cota para negros falarem em todos os eventos da OAB. Não importa, é direito de família, vai ter uma pessoa negra lá falando. É direito previdenciário, vai ter também. Direito tributário, vai ter também, né? E assim, isso a gente apresentou essa proposta no início do ano e ela foi aprovada por aclamação, assim. Então, é uma coisa que a gente está transformando. É o primeiro ano de gestão, tem muita coisa ainda para melhorar, obviamente, mas a gente já está conseguindo fazer isso. Então, em eventos, é muito raro. Por que a gente precisa fazer isso? Porque em eventos a gente fala assim, não, cadê os negros aqui? Ah, a gente não achou, né? E aí, no congresso que eu fiz na semana passada, eu coloquei 6 mesas de debate com temas completamente muito complexos e atuais, como, por exemplo, novas tecnologias e regulação, e aí tem direito administrativo, direito tributário, falei sobre, a gente botou para falar sobre direito criminal e redes sociais, então a gente está falando de liberdade de expressão, crise democrática, só palestrantes negros. Então, assim, além da gente pedir que as pessoas coloquem pessoas negras, a gente ainda mostra o caminho, a gente fala, tem sim e eu estou fazendo, né? Então, esse é um ponto que é muito importante de colocar isso. E aí, o outro ponto é esse que você trouxe, Isis, do tokenismo, né? O que é isso? Né? Primeiro explicar, que é a síndrome do negro único, que é o seguinte, olha, a gente não é racista, tem aqui um pretinho aqui, aí tira a foto, que é o Hélio Negrão, né? Que acontece ali o Hélio Negrão é um exemplo disso, né? Que o Bolsonaro fala, não sou racista, meu Tolkien está aqui, né? Inclusive, eu tenho um amigo negro, só ele. Exato, exatamente. E como que a prática ESG ela vai fazer com que esse tokenismo ele vire possa mudar? Que é o seguinte, a gente está falando aqui de ativo social, né? Então, o ativo social, as pessoas estão ficando cada vez mais exigentes. Não adianta você ter, que foi o exemplo do Magazine Luiza. O exemplo do Magazine Luiza é perfeito. Já existia maioria de colaboradores negros no Magazine Luiza. O que não tinha? A maioria deles estava concentrada nas camadas mais baixas. Da parte de direção, coordenação, era 16%. E aí que eles fizeram essa coisa e, olha, foi por conta disso, por conta de falar que era uma questão racial, é que deu todo esse problema, né? Então, assim, isso mostra muito bem como que a opinião pública e todo esse restante acaba tendo um atrativo que a empresa tem que olhar. Porque a ideia da empresa é vender, né? E para ela vender, ela tem que saber o que o consumidor está olhando, o que a sociedade está querendo. Então, assim, se as ações dela já têm que ter um olhar específico para isso, a sociedade também não vai aceitar que seja um negro só, né? E aqui em São Paulo está acontecendo uma coisa bem parecida, Basília, que foi o seguinte, em 2019, descobriram que dos 9 maiores escritórios de advocacia daqui de São Paulo, existia de negros apenas 1% no seu corpo técnico. 1%. E a grande maioria desse 1% estava onde? Estagiários. Não tinham sócios negros e tal, era 0, blá, blá, blá. E aí, houve um outro pacto também aqui, desses 9 maiores escritórios, para fazer essa inserção. Né? E agora, a gente está em 2022, então em 3 anos subiu de 1% para 11%. Né? Ainda é pouco. Mas, assim, cresceu muito num espaço curtíssimo de tempo. E isso mostra muito bem a exigência também dos clientes. Porque se os clientes estão tomando
essa iniciativa lá na ponta, eles estão também exigindo que os escritórios façam esse mesmo movimento. E aqui, né, vai uma coisa que foi um negócio que me deixou muito feliz, que lá no BFBM a gente já tem mais de 25% de pessoas negras, inclusive em cargos de sociedade, né, como eu, e a gente mesmo assim continua fazendo processos seletivos exclusivos para a população negra. Existem muito contingente de mulheres, da comunidade LGBTQIA+, né? Então, assim, é um escritório também voltado para isso, né? Então, foi uma das questões que me fez também ficar com essa sociedade, né? Então, buscando isso tudo, eu acho que a questão toda é quanto que a gente tem de capital social para ter esse ativo, né? De fazer esse diferencial, de se fazer assim, não, você tem que vir comigo no mercado porque eu sou diferente, eu também estou olhando para vocês. Né? Eu acho que esse é o grande ponto, que aí vai também de uma responsabilidade social. Né? A sociedade precisa exigir também com que essas empresas mudem a postura e olhem para esse tipo de questão. Está sem som, Basília. Olá. Com o avançado da hora, eu vou ler aqui as últimas intervenções do nosso público e já vou passar para as considerações finais dos senhores, respondendo algum item que tem ainda aqui nestas últimas mensagens. Olha só, a gente já falou da mensagem do Edson, da Isis, pulando aqui, olha, a Torre Comunicação, que é parceira desse webinar, diz, pessoal, só agradecer pelo webinar, a qualidade do debate impressionou muito, especialmente pelas informações trazidas pelos palestrantes. Agradecer, claro, vocês da Torre Comunicação, especialmente aí na pessoa de Ada e Marconi. Olha, Gilian Helvas diz, parabéns, webinar. A Kathleen Arandi pergunta, e aí, vai ter lista de presença para o certificado? Depois a gente responde isso, Kathleen. Olha, também tem aqui uma manifestação, mais uma do Edson Miranda, dizendo muito boa a colocação dos palestrantes e as ponderações a serem colocadas sobre o tema das cotas raciais. Mas preciso fazer um comentário. Não é normal, ao meu ver, pessoas negras e pardas não ocuparem espaços do magistério superior. Vou dar alguns dados em relação à Universidade Federal do Pará, por exemplo. Dos 9 anos da vigência da lei de cotas, tivemos um público aprovado nos certames de menos de 2% do total de aprovados. Ou seja, para o cargo do magistério, embora haja candidatos negros inscritos, poucos são aprovados e passam a ocupar as salas de aula. Percebo que é importante políticas públicas que permitam que a manutenção do discente negro, bem como a qualidade do ensino, seja no nível de graduação, mestrado ou doutorado. Não é normal e não pode ser aceito por nós que pessoas negras não ocupem as salas de aula. São as considerações do Edson. Muito obrigada. A Isis Ridão volta com uma mensagem dizendo, excelente, professor, muito obrigada. O cidadão cliente, interessante esse termo, o cidadão cliente precisa sempre estar consciente e atuante. Gilvan Helvas, quero receber novos convites, quero que vocês conheçam as atividades daqui do Rio de Janeiro. E, para terminar, o Jonas Salles diz, como o Compliance e o ESG podem reduzir a vulnerabilidade do preto na sociedade de consumo brasileira? Exemplo pessoal, ele conta, sou advogado e não frequento, por exemplo, aí ele diz o nome de um supermercado, aqui do lado, pois os seguranças só querem andar ao meu lado. Bom, meninos, são diversas manifestações aqui, contribuições do nosso público. Eu vou deixar para os senhores responderem. Vou dizer aí 5 minutos para cada um, para a gente encerrar aqui o nosso encontro com as respostas e as considerações finais dos senhores. Gilberto Álvares, primeiro com o senhor. Nós estamos vivendo uma nova era, onde os direitos existem, as leis estão colocadas. Nos cabe fazer valer, gente. Eu não posso ter uma leitura dessa que o nosso amigo e excelente participante desse webinar, Edson,
fala para mim que 2% do concurso público foram aprovados de negros, se eu tenho uma lei que diz que é 20%, eu tenho que fazer uma representação no Ministério Público de imediato. Eu tenho que fazer uma denúncia que envolva aquela universidade. Tem obrigação de fazer, nós não temos mais que pedir favor. Então, Edson, eu lhe peço, se precisar, procure aí uma das lideranças da Educafro Brasil, lá em São Paulo, ou mesmo o nosso amigo Irapuã, que é responsável como voluntário de algumas dessas causas brilhantes da Educafro, né? Aqui traço minha homenagem ao Irapuã, porque é medida ser tomada para que possa ser cumprido naquele concurso. Recentemente, um juiz decidiu que quem ia para a vaga de preto era um branco. A sociedade se levantou e esse juiz está sendo averiguado com o carinho que ele merece, né? Ou seja, não quer cumprir? Não cumpra, mas vai ter consequência. Esse que é o princípio legal. A lei existe, está aí, ela se aplica no fato concreto. Aconteceu, eu digo, é legal ou é ilegal? Se é legal, bato palmo e vamos para frente. Se é ilegal, nós vamos ter que pedir a punição. A mesma coisa, pelo que eu vi aqui, né? Nosso amigo Jonas. Amigo Jonas, SG, você tem o compliance, está no G. Compliance está no G. Então, você tem o E de meio ambiente, os compromissos ambientais daquela empresa, daquela atividade empresarial. Você tem o S, que é o quanto aquela empresa se compromete com o social, e aí nós estamos falando de equidade e diversidade para dentro, e políticas afirmativas para dentro e para fora, e investimento para fora. Então, isso aqui que é o que está na ordem do dia hoje. Equidade, diversidade, políticas de ações afirmativas para dentro e para fora, e investimentos, né? Bem, se eu estou falando que o G é de governança e governança é compliance, então o que eu quero dizer? Compliance é fundamental dentro da estrutura da empresa para que o E possa surtir o efeito e atender os seus objetivos, e para que o S seja grande, maiúsculo, não seja aquele S escondidinho debaixo da mesa do pobre coitado do servente do café. Você entendeu? Então, assim, é um conjunto. A sigla, ela representa para o mundo empresarial um conjunto de medidas que devem alterar a sua relação com a sociedade, gente. Se eu não tenho esse compromisso, como é que eu faço? Bem, tem leis que precisam obrigar a empresa? Tem. Se eu pegar lá a Constituição Federal, de cara eu já vou dizer que a Constituição exige que eu não possa fazer discriminação por sexo, raça, cor. Então, eu já tenho. Então, o problema não está na lei, né? Agora, o que eu vou voltar aqui à proposta do Pacto por uma Promoção de Equidade Social é voluntário. A empresa vai aderir porque ela quer cumprir suas métricas e ela não quer ser igualada àquela outra que não está cumprindo. É o tokenismo que foi explicado muito bem pelo doutor Irapuã aqui. Então, assim, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo que eu quero cumprir, eu quero mudar o meu perfil empresarial, né? Por que eu quero mudar? A geração que está chegando agora, dos 13 aos 25 anos, olhe bem, essa geração, ela não está aceitando comprar se não tiver um conceito de equidade, de meio ambiente. Segundo, essa mesma geração, ela também não está aceitando mais que se trate no ambiente de trabalho as pessoas sem ter um ambiente receptivo para a diversidade e a equidade. Então, eu quero encerrar aqui, quero agradecer muito ao Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o grande escritório BFBM, de advogados associados, no qual eu tenho a honra de ter um irmão preto, né, entre seus sócios, seus associados, sócio, aliás, e estou feliz pela notícia que ele deu aqui, que esse escritório está cumprindo uma meta. E essa semana, Irapuã, encerrando, nós tivemos lá na Educafro pedido de 3 grandes escritórios de São Paulo, querendo saber como é que eles entram na promoção da equidade racial. Você entendeu? Como é que eles cumprem as metas deles para alcançar o que vocês, de certa maneira, já estão fazendo.
e nós estamos lá discutindo com esses escritórios, que talvez não entrou nessa pauta que você falou dos 10 maiores, mas deve estar ali agora resolvendo de outra maneira, porque, como bem disse a nossa mediadora, né, a exigência é do mercado, né? O mercado está exigindo. Então, se está exigindo, meu amigo, ou cumpre ou está fora. Muito obrigado, gente. É isso. Boas práticas geram boas práticas, né? Também servem de exemplo para que outras empresas e escritórios façam o mesmo. Bom, eu também vou passar para as suas considerações finais, Irapuã, e parece que chegou mais uma mensagem aqui, agora do Marcelo de Chiatio, não, enfim, Marcelo Guimarães, dizendo: colocações importantes e necessárias que muitos ignoram, cotas para trabalho não qualificado, cujos ocupantes não detêm poder de comando, nos faz refletir sobre a sua efetividade. Bom, uma consideração aqui, também tem o Gilian Helves mandando vários links de atividades, de debates sobre Semana da Consciência Negra. Eu vi aqui um link interessante que se chama pretosnovos.com.br, outro chamado Seja Democracia, também outras arenas de debate. Irapuã, Santana, com você, mais aí uns 5 minutos, ou quanto tempo você precisar para fazer suas considerações finais e dar aí as últimas respostas aos nossos espectadores. Claro, claro. Então, primeiro para o Edson, né? Eu acho que eu também não acho normal, né, que pessoas negras não ocupem espaços não só no magistério, mas como cargos de direção e, enfim, sociedades, né, em escritórios grandes. Eu acho que isso precisa ser pensado. Mas olhando especificamente para o concurso público, eu estava falando, acho que semana passada, sobre isso. A gente tem que rever a forma como as cotas são observadas para esses tipos de concurso. Por exemplo, para juiz, para Ministério Público e Defensoria. Todo ano que faz, sempre sobra vaga, né? E aí fala assim, não, a gente tem cota. Só que se sobra vaga, então o negro que passar por tudo, ele também está dentro, né? Não precisa de cota. A gente tem que repensar na interpretação, né, numa ressignificação dessa cota, falando assim, olha, é 20% para a comunidade negra. Essas cotas elas não podem deixar de ser preenchidas. E aí a instituição tem que dar o jeito dela. Né? Eu acho que esse é o ponto, porque senão não é só afirmativa. Você está reservando um negócio que sempre sobra, então não muda nada. Né? Eu acho que esse é um grande ponto que a gente precisa pressionar as autoridades para poder fazer com que essas cotas sejam preenchidas pela comunidade negra. E se aconteceu o concurso, é porque precisa ser preenchido. E se precisa ser preenchido e tem cota, então tem que ser preenchido por pessoas negras. Senão você não tem a mudança do quadro. Né? É uma coisa muito lógica. Uma coisa é você chegar e fazer assim, um concurso para escrevente, para analista, que 5 mil pessoas fazem e para 100 vagas. Aí realmente não vai sobrar vaga nunca. Mas esses concursos mais elitizados não faz sentido. Né? Então, eu acho que a gente precisa fazer uma reinterpretação dessas cotas quando a gente está falando desses concursos que são mais exigentes e tal. E aí, a gente pula direto para o Jonas. Jonas, eu acho que existem 2 pontos. O primeiro é a questão do chamado racismo estrutural, né, que a gente sempre coloca na nossa visualização. Né? A gente está aqui, preto de terno, é segurança, é motorista particular, né? Um homem negro correndo na rua é ladrão, está fugindo da polícia. Se for um branco, está fazendo Cooper, né? Então, assim, essas imagens, essas ligações, elas vão ter que sair a partir dessa ocupação de espaço, que passa também pelas cotas raciais das universidades e passa também pela absorção, né, pelo mercado de trabalho. E a gente tem uma outra coisa que a gente precisa também contextualizar, que eu acho que está super em harmonia com o que a Basília falou. A gente está falando de 134 anos de liberdade e que tem alguns avanços. Né? Ser negro hoje é melhor do que ser negro há 20 anos. Né? Eu acho que esse é um ponto. Agora, o outro ponto que a gente tem que colocar em perspectiva, que é o seguinte: a questão racial, o racismo, ele surgiu por conta da escravização de pessoas negras africanas.
né? Não foi o contrário, não existiu racismo e... Não, isso foi feito para justificar a escravidão. Então, a gente está falando de uma coisa de 1530, que foi mais ou menos quando chegaram os primeiros negros aqui, e que foi um discurso adotado por todos, inclusive pela igreja, que falava que negros sequer tinham alma, né? Então, assim, a gente está falando de discursos de séculos que estão nas entranhas da construção de um país. A gente está falando de uma questão de psicologia social que acaba entrando no inconsciente coletivo. É ciência, gente. Então, assim, a gente está falando de 350 anos. E aí, isso é tão... um negócio tão bem feito, né? Que é um projeto de país que foi bem feito. Às vezes a gente fala assim, o Brasil tem um projeto que não foi bem feito. Não, foi bem feito sim. Porque senão a gente não estaria aqui hoje discutindo esse tipo de coisa. Ele foi feito para o benefício de alguns, né? Ele foi feito para a exploração. Enfim, mas eu não vou ficar me alongando nisso. Mas a questão é, você tem... Tanto é que o movimento abolicionista, o primeiro obstáculo que eles tiveram que superar foi transformar as pessoas negras em seres humanos. Era conscientizar a sociedade de que aquelas pessoas eram seres humanos iguais a elas e que, por conta disso, estavam sofrendo uma grande injustiça com a escravização, né? Isso tem no livro da Ângela Alonso, que é sensacional. E, por conta dessa questão, eles demoraram de 1830, que foi quando começou, até 1888. Né? Então, assim, esse é o primeiro ponto. E aí você está tendo que lidar com 350 anos de um discurso que a gente ainda vê nos dias atuais. A gente viu o Sérgio Camargo falando que era muito boa, a escravidão foi muito boa, porque senão ia estar passando fome na África. E foi exatamente essa a argumentação utilizada, que as pessoas negras africanas eram selvagens e tinham que conhecer a civilização. Então era bom para elas virem para o Brasil, ser escravizadas, porque as pessoas iam cuidar delas. Né? Então vejam como que isso ainda se reflete 500 anos depois. Né? Então, esse é um ponto. A gente tem que desconstruir isso. Agora, o que a gente está fazendo? A gente está diminuindo a velocidade dessa roda do racismo. E aí, óbvio, infelizmente leva tempo, mas esse é um ponto de ocupação de espaço, de falar assim, olha, hoje a gente tem aqui 2 advogados, uma jornalista nacionalmente conhecida, falando de práticas empresariais. Né? A gente está falando, trazendo técnica, trazendo estudos, trazendo números, dados. A gente está elevando o nível do debate. A gente está colocando aqui, ó, a gente está trazendo técnica, a gente está trazendo competência. A gente estuda, a gente fala e a gente expõe. Então, é por esse motivo que a ideia do racismo, trazendo como o negro sendo inferior, não tem mais cabimento. Né? A gente está discutindo aqui em alto nível já durante 1h30. Né? Então, esse é o ponto que eu acho que o ESG vai ajudar a trazer junto com as cotas. Né? A gente está falando de inclusão, a gente está falando de ocupação de espaço. E não tem como, e aí eu só vou parafrasear o professor Hélio Santos, não tem como o país se tornar desenvolvido deixando mais da metade da sua população para trás. Né? Se você é rico já hoje, se você incluir essas pessoas que são miseráveis, você vai se tornar ainda mais rico. Então, pense nisso. Se não for pela empatia, que seja pelo egoísmo. Obrigada, Irapuã. Olha, mais 2 observações aqui. O Gilian Helvas defende integrar forças e interagir. O Edson Miranda, que fez aquela pergunta que os senhores responderam, afirma: muitíssimo obrigado pelas colocações, muito feliz em fazer parte por esse momento de conhecimento e debate. Bom, acho que chegamos ao fim, então, do nosso webinar Inclusão Social, a Solução do Futuro. Como a gente está falando desde o iniciozinho da nossa transmissão aqui ao vivo, contamos com a presença de Irapuã Santana, sócio do escritório do BFBM Advogados, líder em projetos de implementação do programa ESG, também Gilberto Álvares, advogado que representa a entidade Educafro, que trabalha com a inclusão da população negra no mercado de trabalho. Este webinar, essa dinâmica aqui, por mais de 1 hora que nós exibimos para vocês, foi proporcionada pela parceria com o Instituto Brasileiro de Ensino,
Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP, o BFBM Advogados, claro, responsáveis aí pela realização do encontro e também com a parceria da Torre Comunicação. Então é isso. Obrigada a participação de vocês, a todas as perguntas. Me despeço e tchau, tchau. Tchau, Sim, tchau, tchau, gente. tchau. Obrigado. Forte abraço. Tchau, tchau. Obrigado, Forte todo abraço. mundo. Tchau, tchau. Até mais. Prazer, viu? Deixa eu só fazer Nossa, uma pergunta. Querem deixar as redes sociais de vocês, Gilberto, Irapuã, só para aproveitar aqui? A Isabel manda excelentes colocações, agradecida pela oportunidade, tá. ela que é do Piauí. Quais são suas redes, Gilberto? Rapidinho, 30 segundos. 30 segundos. @Gilberto Álvares Advogados. Para Educafro, @Educafro Brasil, né? Esses duas você vai ter o parâmetro. Irapuã. O meu é @irapuã.santana, o Instagram, e @isantanax para o Twitter. Perfeito, você também digitou aí no nosso chat. Bom, os meus são @Basília Rodrigues Oficial no Instagram e @Basília Rodri no Twitter. E quem tem dúvidas aí sobre certificado de participação, eu acho, e lista de presença, o Estevam está perguntando, vou deixar os organizadores do evento responder para vocês, tá bom? Olha, Maria Auxiliadora, todo mundo, essa questão de lista de presença, de certificado, vocês devem receber uma mensagem aí no grupo da turma de vocês, tá bom? Deixar por conta do IDP. Beijo, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Abraço.